É isso mesmo, você não leu errado. Eu estou grávida e chegou esse tempo aqui no canal, chegou esse tempo na minha vida, na minha família e estamos muito felizes. Eu queria compartilhar um pouquinho aqui com você de como foram todos os sentimentos e emoções até agora. Para registro, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esta é a barriguinha da grávida que vos fala, de 13 semaninhas. Essa é a barriguinha. Estamos saudáveis, estamos bem. Fizemos ultrassom tem uma semana e o baby tá lindo, muito esperto, se mexendo muito. Por mais que eu esteja muito feliz, muito radiante, tenha sido, né, uma gravidez muito sonhada, mesmo assim passei por muitos sentimentos, muitas emoções, muitas turbulências nesses últimos meses e por isso eu resolvi vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre como tem sido aqui dentro. Pensei em fazer esse vídeo de algumas formas também, assim como o último, mas eu acho que o que vai fazer mais sentido é ir contando a história e conforme eu for avançando e abrindo temas, a gente vai conversando sobre cada um e sobre como eu me senti em cada momento, tá bom? Eu não sabia se eu ia trazer isso como um tema, de fato, mas eu escolhi trazer da mesma forma que os outros vídeos, como um testemunho, como uma vivência e aquilo, como eu falei no último vídeo, aprendendo juntos. E não só em gravidez, mas eu acho que esse vídeo ele pode te ajudar em outras áreas da sua vida, que o Senhor tem propósitos também. Então fica aqui pra gente conferir. Por mais que eu não tenha uma história longa de tentante, né, digamos assim, eu sinto que esse bebê, essa família, a minha vida é um testemunho. Então, assim como tudo que acontece na minha vida, esse também é um testemunho. Desde pequena, eu sempre sonhei em ter filhos, sempre sonhei em ter muitos, inclusive eu amava ter muitos irmãos. Somos em 5 e assim, eu amo ter muitos irmãos, eu amo demais e é legal porque com cada um eu tenho uma experiência muito diferente, um relacionamento muito diferente, então é muito gostoso desfrutar disso. Então eu sempre me imaginei com muitos filhos, mas quando, né, a gente é pequeno a gente não tem muita noção de valores, sobre o quanto dá trabalho criar uma criança, o quanto demanda de você no sentido real mesmo das coisas, sabe? Então, conforme eu fui crescendo e amadurecendo, de 5 filhos eu passei para 4 e hoje eu penso em no mínimo 3, meu mínimo é 3, entendeu? A criança ter só um irmão pra mim, assim, não sei, eu acho que falta um molho, entendeu? Falta um negócio. Então, assim, mínimo 3, mas assim, sempre pautada nos planos do Senhor, sempre pautada em tudo que Ele quer pra mim. Então, assim, se Ele quiser mais, amém. Se Ele quiser menos, amém. Eu sei que o que Ele tem pra mim é muito melhor do que o que eu acho. Então, como eu falei com vocês, eu já deixei de governar minha vida há muito tempo. Eu tenho as minhas opiniões, muitas formadas a partir do que Ele me fala, mas com certeza eu deixo o controle na mão dele e esses bebês, essa família vai ser formada como ele quiser e não como eu quero. E eu tenho certeza que o que ele quer pra mim é muito melhor, assim como o que tá acontecendo agora. E aí, conforme eu fui crescendo e tendo uma maior noção sobre a nossa religião, sobre o cristianismo, sobre como o mundo estava deturpado, sobre como a política no nosso país é totalmente contaminada, totalmente comprometida, foi me gerando medo. E eu sei que esse medo eu deixei se instalar em mim porque eu era nova e eu não entendia que eu não precisava ter medo. Eu não entendia que o medo era algo que o diabo colocava no nosso coração. Então eu me permiti ter esse medo e esse medo foi alimentado por alguns anos e eu comecei a sempre querer criança, sempre amei crianças, mas foi gerado um medo em mim de ter esses filhos, de colocar esses filhos no mundo. Porque eu pensava, meu Deus, se o mundo já está do jeito que tá hoje, comigo crescendo, comigo adolescente, como vai estar quando os meus filhos estiverem aqui? É como se eu quisesse privar os meus filhos de passar coisas piores do que eu passei, digamos assim, né? Então, eu sentia que eu tava protegendo eles, não tendo eles. E aí aconteceu que eu conheci um sujeito ao qual eu amei, ao qual eu namorei e me casei e que também amava crianças, era apaixonado por crianças, mas compartilhava esse mesmo medo que eu. E eu acho que ele ainda tinha mais que eu. E ele tinha muito medo de colocar crianças nesse mundo também. E eu acredito que, né, já falei N coisas aqui sobre união de propósitos, mas eu acho que é um medo que Deus queria curar junto com a gente, sabe? Ele queria que nós fôssemos curados juntos, que esse processo fosse passado juntos.
Então, desde que eu conheci o meu esposo, nós sempre falávamos de crianças, sempre amamos crianças, sempre fomos rodeados de crianças e somos, assim, apaixonados com crianças. Onde a gente vai, tipo, se a gente vai em qualquer reunião de qualquer coisa, tem os adultos lá e tem as crianças, a gente vai interagir com as crianças. Entendeu? A última coisa que a gente vai fazer no rolê é conversar com os adultos. E aí, se você olha isso, cara, eles vão querer ter muitos filhos. Só que aí o diabo já tinha colocado no nosso coração esse medo e essa sensação de querer proteger os nossos filhos. Era como se a gente não ter eles salvasse eles. E claro, não é que a gente dizia que a gente não ia ter filhos. Não, a gente sempre soube que a gente queria. Mas a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que vencer isso, porque era plano do Senhor para nós. Mas ao mesmo tempo a gente se sentia refém desse medo. E a gente, por muitos anos, né, fomos trabalhados no Senhor nisso. E para além disso, nós casamos, eu ainda estava fazendo faculdade, meu esposo também. Depois que a gente casou, né, ele fez uma faculdade também, eu já fiz minha pós-graduação. E nós também namoramos pouco tempo. Eu vejo que foi o tempo necessário, né, como eu falei com vocês. Antes de eu conhecer ele, com certeza, se eu visse uma história parecida, eu ia achar que as pessoas casaram rápido, mas eu acredito muito nos propósitos de Deus e que Ele nos prepara para aquilo que precisamos ser preparados. Então eu casei com 22 anos e meu esposo tinha 25. Para uns pode ser cedo, para outros pode ser tarde, mas o fato é que, em questão de maturidade, nós já éramos adultos prontos para casar. Quando eu encontrei o meu esposo, Deus já havia trabalhado há muitos anos, já estava trabalhando há muitos anos em mim ser uma esposa. E Deus já estava trabalhando no meu esposo também ser um esposo. Então, quando a gente se conheceu, a gente já estava pronto para casar, sabe? A gente só não tinha a pessoa. Então, de namoro a casamento, nós ficamos 1 ano e 8 meses, juntando o namoro e o noivado. Como eu falei, se eu visse antes de conhecer ele, eu provavelmente falaria que foi pouco tempo. Só que eu acho até que poderia ter sido menos, se eu for olhar a nossa história, porque, como eu falei, a gente já estava muito preparado para casar, a gente já sabia o que a gente queria da vida, a gente já estava pronto para assumir esse compromisso. Nós fomos vendo que Deus se agradaria da nossa união, Deus estaria feliz conosco. Então, a partir do momento ali que nós percebemos isso, era se juntar para casar, gente. Um dia eu posso chegar aqui e contar só a nossa história, que tem muitos mini testemunhos dentro desse grande testemunho que é o meu casamento, que é a vida que eu tenho com meu esposo, e eu agradeço muito a Deus por ter me dado alguém que eu precisava e nem sabia. Mas hoje, né, vamos focar aqui no Babies. Mas eu quis contar essa parte porque, pra mim, faz parte também do milagre dessa vida. Porque se a gente não tivesse se casado, se a gente não tivesse unido esse propósito, essa criança, metade Patrick, metade Ariane, que vai nascer tão incrível, não seria formada. Então a nossa união faz parte desse testemunho. Eu lembro que um pouco depois que a gente se casou, uma pessoa muito amada, muito querida, que eu tenho certeza que não sabia, né, desse medo meu, orou pela minha vida e declarou essa palavra de que não era para eu ter medo, que meu filho estava nos braços do Senhor. E a partir daquele momento eu entendi que Deus queria trabalhar esse medo em mim. Então eu falo sempre que não só esse bebê, mas todos os que ainda serão gerados dentro do meu ventre ou no meu coração, né, caso adoção, é que eles já estavam sendo gerados desde o meu namoro, desde as conversas que nós tínhamos, desde tudo que o Senhor curou na minha mente, no meu coração, sobre maternidade, sobre paternidade, sobre criação de filhos e família. É como se eu já estivesse esperando essa criança. É como se ela já estivesse sendo gerada dentro do meu coração antes de ser gerada dentro do meu ventre. Então, eu me sinto gerando há anos já. Em abril nós vamos fazer 6 anos que estamos juntos, então em torno de 6 anos que essa criança está sendo gerada. E agora ela veio, né, para forma física, mas ela estava sendo gerada no nosso coração e na nossa mente há muito tempo, quando Deus foi descamando esse medo, tirando, sabe, as camadas e nos curando e nos mostrando o porquê de ter filhos nessa geração. E teve uma vez que eu ouvi uma pregação que me quebrou demais e acho que foi um divisor de águas sobre isso, porque o pastor falou assim: vocês têm medo de colocar seus filhos nesse mundo, mas pense, se todo cristão, toda pessoa de boa índole hoje pensar da mesma forma,
Tenho medo de colocar filhos neste mundo, então não vou colocar. Quantos dos nossos vão sobrar? Quem vai evangelizar? Quem vai levar a palavra de Deus e fazer ele conhecido para aqueles que estão perdidos? Porque no mundo as pessoas têm filhos todos os dias, nós sabemos disso. As pessoas continuam tendo filhos. Então, quem vai evangelizar os filhos dessas pessoas? Quem vai evangelizar essas pessoas que já nascem perdidas? Então, os nossos filhos precisam nascer. Nossos filhos precisam existir. Porque hoje nós somos a geração que se levanta para levar o nome do Senhor. Mas quem vai levar se nós não tivermos filhos? E isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver. E eu fiquei tipo, não, realmente eu tenho que enfrentar esse medo, eu tenho que levar isso ao Senhor e entender o que precisa, o que eu preciso evoluir, o que precisa ser curado para que essas crianças venham. E eu comecei a trabalhar intencionalmente com Deus sobre isso, escrever sobre isso, questionar o Senhor sobre isso, fazer propósitos sobre isso. Então foram anos de o Senhor forjar essa mãe que ainda está nascendo e eu sei que eu ainda tenho muito a aprender e eu sei que com certeza eu posso estudar tudo que eu puder estudar. Quando chegar a hora, né, de ter esse bebê nas mãos, vai ser diferente. Então, assim, tem muita coisa para aprender ainda, mas tem coisas que ele forjou em mim que eu sei que eu precisava para eu ser mãe. Desde o nosso namoro, como eu falei, né, a gente namorou pouco tempo, então a gente queria meio que casar pra continuar se curtindo, sabe? Namorar de verdade, sair junto, passear, sabe? Se conhecer de forma mais íntima, sabe? Passar tempo junto. Então, como a gente tinha acabado de se conhecer, né, entre aspas, mas já tinha certeza do que a gente queria, a gente falou, cara, a gente tem que conviver. E eu sempre tive muito forte no meu coração de que nós precisávamos ter uma relação sólida, uma relação bem feita, uma união entre nós. Nós precisávamos ser bom, nós dois, para ir adicionar alguém. A Taya falou hoje, gente, eu assisti um stories dela hoje falando sobre isso, que o bebê, ele vem evidenciar aquilo que já tá existindo. Então, se você tá num casamento em crise, o bebê vai evidenciar a crise. Mas se você tá num casamento bom, saudável, que é sólido, o bebê vai fazer vocês serem muito mais felizes, vai unir muito mais vocês e não separar, entende? Então há um tempo para todas as coisas. Então eu entendo que foi um tempo do Senhor, esses anos de casado antes de ter o bebê. Mas a gente sempre falou que como a gente queria se conhecer antes, a gente queria ter um relacionamento sólido antes de ter o bebê, a gente sempre estipulou que a gente queria ter o bebê com 5 anos de casado. E aí eu queria colocar um parêntese aqui sobre fidelidade do Senhor. Na Bíblia fala que o Senhor ele é muito fiel àqueles que são fiéis a Ele. E não estou dizendo aqui que eu sou fiel, que eu sou correta e que eu obedeci em tudo. Não. Ah, eu errei em tantas coisas, eu desobedeci tantas vezes. Às vezes de forma consciente, às vezes nem sabia que eu estava desobedecendo. Quantas vezes eu pedi perdão nesses meus anos? Mas Deus conhece o nosso coração e Ele conhece o meu desejo de acertar, o meu desejo de obedecer. Então Ele é fiel a isso. E para além disso, a nossa infidelidade não afeta a fidelidade de Deus. Ele vai continuar sendo fiel. Então, todas as vezes que eu errei, que eu me deixei levar, que eu não fiz da forma que Ele queria que eu fizesse, e que eu me voltei aos pés dele, Ele continuou com a misericórdia dele. E eu acho engraçado que, é óbvio, esse bebê poderia ter vindo antes, esse bebê poderia ter vindo com 1 ano de casado, se a gente precisasse disso, com 2 anos de casado, se a gente precisasse disso. E se você precisa disso antes, Deus vai fazer isso antes, mas Ele vai fazer ser perfeito dessa forma. E eu acho incrível que o bebê está previsto para outubro. Nós fazemos 5 anos de casados em dezembro. Então, assim, como eu falei com vocês na minha história, tiveram muitas coisas que eu coloquei e Deus respeitou, sabe? Como eu falei com vocês já, a faculdade era um sonho e Ele me permitiu fazer. Ter sucesso profissional era um sonho e Ele me permitiu fazer. Então, assim, Deus já realizou muitos sonhos meus. E essa é mais uma vontade que Ele fez minha. Então, assim, para além de ser um Deus que realiza sonhos, nosso Deus é um Deus que mima. Então não tenha medo de pedir coisas a Ele, não tenha medo de abrir seu coração nas suas mais pequenas vontades. Assim como eu já falei, acho que aqui no canal, mas eu sempre falo sobre isso com as pessoas, que quando eu era criança e eu vivia um tempo mais escasso,
eu não comprava roupas, né? Até hoje eu não compro muito não, sabe? Mas assim, lá em casa era ou ganha ou não tem o que usar. Então eu lembro que eu falava assim, mãe, eu queria uma bota assim, assado, desse jeito, nanã. E ela falava, filha, a mamãe não pode te dar. Mas você sabe quem pode te dar, a mamãe já te ensinou. Ora a Deus, do jeitinho que você tá me pedindo, coloca cada detalhe e ele vai te dar. E, gente, a bota chegava assim 2 dias depois. Eu falava, eu quero uma jaqueta assim, eu orava, colocava meu joelhinho de 7 aninhos de idade no chão e falava, Deus, eu quero uma blusa assim, eu quero uma jaqueta assim, me dá, por favor. E eu pedia com a fé inocente do meu coração. E não dava nem uma semana e aquelas roupas chegavam na minha casa. Eu não sei nem te explicar como, mas eu me vestia da forma que eu queria, porque eu pedia ao Senhor. Então Deus não é só um Deus que veste, Deus é um Deus de detalhes. Então, até hoje, quando eu quero uma roupa específica, de um estilo específico, eu peço a Ele. E Ele sempre me dá, ou né, mesmo que seja para eu comprar, Ele me mostra onde tem, ou onde está em promoção. Então, assim, Deus é um Deus que te supre em tudo. Então, como, né, tipo a questão da roupa, não se limite a pedir uma roupa. Peça a roupa que você gostaria de usar, do estilo que você gostaria de usar, porque ele é um Deus de detalhes e ele precisa da sua fé. E eu já falei aqui também que Deus é do tamanho que você permite que ele seja. E outra coisa que foi muito engraçado, porque nós fizemos 1 ano, nós ainda tínhamos medo. Nós fizemos 2, nós ainda tínhamos medo. Nós fizemos 3, nós ainda tínhamos medo. E a gente começou a pensar, tipo assim, nossa, tá chegando, né? Porque, enfim, né? Ocorrem muitas coisas até você realmente gerar o bebê, gestar e ter. Tem toda uma preparação, então a gente ficou tipo, cara, já tá chegando, tá virando real. E a gente ainda tá com medo. Mas o Senhor foi trabalhando, foi cuidando, foi forjando o nosso coração. E Ele é tão perfeito que começou a dar o tempo, um tempo antes do tempo. E Ele começou a gerar no nosso coração esse desejo. A gente sempre foi muito completo, sabe? Nós dois. Nesse tempo que a gente precisou estar só nós dois, e que eu acredito que foi o que o Senhor considerou, né? Por isso que Ele respeitou o nosso tempo, que Ele considerou que a gente precisava desse tempo. Nós nos sentíamos completos, nós não sentíamos casa vazia, nós não sentíamos que faltava alguma coisa, nós não sentíamos que precisava de mais alguém aqui, a gente estava muito bem. Mas aí quando deu os 3 anos, a gente começou, mesmo com um pouco de medo ainda, sentir falta alguma coisa. Então, sabe? A gente via os vídeos de bebês, porque a gente sempre viu, que a gente sempre amou bebê, né? Sempre amou criança. Mas a gente começou a ver com, tipo, uma vontadezinha, sabe? Sabe quando eles falam assim, você vê o vídeo e o útero coça? Meu útero começou a coçar, entendeu? E aí o útero do meu esposo também, que é em mim, também começou a coçar. A gente via, tipo assim, imagina, quando a gente tiver. E sabe? E foi Deus gerando isso no nosso coração. Gerando que estava chegando o tempo de gerar, sabe? Ele foi plantando essa criança no nosso coração, na nossa mente. A gente foi começando a sentir que o quarto extra que tem na nossa casa precisava ser ocupado. Claro, né? Hoje ele tem ocupação, é nosso escritório, mas que ele precisava ser ocupado por alguém. A casa começou, a nossa rotina começou a ter um vazio, a casa começou a ter um vazio e que a gente sabia que era de um bebê, que era de um filho, de alguém que o Senhor queria gerar. E a gente começou a orar em relação a isso também. E a gente começou a se preparar também. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde, comecei a fazer mais acompanhamentos médicos, até porque eu tenho hipotiroidismo, então ele tem que ser muito bem acompanhado, né, durante a gestação, para que não tenha uma descompensação, né, do hipotiroidismo durante a gestação, porque tá demandando mais dos hormônios. E tinha também, né, tenho a intolerância à lactose, uma gastrite que agora eu recebi a cura, glória a Deus, fez parte do testemunho. Mas, enfim, eu sempre tive, né, algumas questões de saúde, então eu ficava, é o ano, então, de eu cuidar da minha saúde, de eu cuidar de mim, melhorar a minha alimentação, melhorar os meus hábitos, porque eu era muito sedentária. Vocês lembram, né, que eu falei no vídeo de metas que Deus já tinha me incomodado sobre o sedentarismo e tudo mais, e era por causa disso. Claro que também porque eu sou templo dele, mas porque ele queria me preparar para gerar alguém. E aí nós sempre pensamos assim, que quando tivesse próximo do tempo de começar a tentar, eu ia parar, né, com o anticoncepcional. Porque a gente sabe, né, que é algo que é muito nocivo para o nosso corpo,
causa muitas mudanças, tem muita influência. Então a gente queria meio que limpar o organismo antes de começar a tentar. Então, quando foi em julho de 2024, nós decidimos parar com o anticoncepcional para que eu pudesse limpar, né, o meu organismo. Nós não começamos a tentar já ali de início, mas nós começamos essa higiene do meu organismo. Porque a gente tinha estipulado que a gente ia começar a tentar engravidar em janeiro de 2025. E aí a gente vê mais uma vez Deus sendo maravilhoso, né? E a gente foi conversando sobre isso, só que parece que a gente estava tão preparado já que a gente já estava ansioso para que isso acontecesse. E aí, meu esposo teve um dia que ele falou assim comigo: Nossa, amor, eu tava pensando que se a gente começar a tentar em janeiro, supondo que você já engravide em janeiro, o bebê só vai nascer em setembro, final de setembro, sei lá. Então, assim, vai demorar muito pra ter um neném aqui em casa, sabe? Então a gente começou com esse desejo mesmo, essa coisa que Deus plantou no nosso coração de ter um filho. Então, meio que a gente começou, tipo assim, realmente, né, vai demorar muito se for isso tudo e tal. E a gente foi conversando, conversando. E quando foi no mês de setembro, nós decidimos começar a tentar. Aí, assim, gente, eu engravidei em dezembro. Então, assim, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 4 meses. Mas, como eu falei, cada pessoa vai passar aquilo que tem que passar. E cada pessoa tem algo que precisa viver, sabe? Eu sei que muitas pessoas tentam por meses, tentam por anos, precisam fazer tratamentos médicos, precisam de procedimentos, medicações, antes de realmente vir uma gestação. Mas é aquilo, né? O Senhor faz a gente passar pelo que a gente tem que passar e o Senhor sabe o que cada um suporta. Então eu acho que o que eu suportava era esses 4 meses. Então, assim, todos esses meses nós fizemos testes. Eu passei mal algumas vezes, então a gente criou aquela esperança. Então, quando a gente fazia os testes e dava negativo, a gente ficava muito frustrado. E por mais que foi pouco tempo, pra gente pareceu uma eternidade. E eu sei que Deus cuidou da gente em tudo nesse momento. E todas as vezes Deus me lembrava da fidelidade dele e de quantas coisas, né, ele já tinha me mimado, de quantas coisas ele já tinha me entregado e por que seria diferente nisso. Então, nós tínhamos promessas de que os nossos filhos estavam a caminho. 2025 foi o ano de promessas sobre os nossos filhos. E o Senhor começou a ministrar muito forte, ele começou a falar comigo de que os meus filhos são pessoas que vão fazer barulho nessa terra, que os meus filhos têm promessas do Senhor, têm promessas dele para se cumprirem nessa terra. Então eu já sabia, eu já tinha certeza que os filhos viriam. Eu só não sabia quando. Então assim, não era uma questão de nós vamos ter filhos ou não. Eu já tinha fé plena de que mesmo que demorasse, mesmo que fosse rápido, enfim, eles viriam. Então por isso eu não perdi minha fé em momento algum. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa certeza, esses 4 meses pareceram 4 anos, gente. E toda vez que vinha um negativo, a gente ficava muito mal. A gente, não a ponto de, né, chorar, parar de viver e tal. Mas sabe aquela angústia, assim, gente, quando a menstruação vinha, dá vontade de chorar. Tipo assim, não este mês, né? Então, assim, foi bem complicado nesse sentido, mas como eu falei, Deus dá aquilo que a gente consegue suportar. Então, o que ele precisava trabalhar comigo, ele trabalhou nesses meses, o que eu consegui aguentar foi nesses 4 meses. O que aconteceu? Em dezembro, eu comecei a passar mal já no finalzinho do mês. Eu lembro que na virada do ano eu passei mal na igreja, senti muita tontura, visão turva e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo depois só contando, né, as experiências da gravidez. Hoje é só mais tô grávida mesmo, sabe? Só uma notícia pra vocês e testemunhar um pouco de como que foi até eu engravidar. Mas eu quero compartilhar mais com vocês. Mas enfim, eu comecei a passar mal. E aí deu a data, né, da próxima menstruação. A querida não veio. Mas assim, dentro do meu ciclo eu tenho um período de atraso que é cronometrado também. Então geralmente ela vem com 1 mês e 1 semana, digamos assim. Deu 1 mês e 2 dias não veio, 1 mês e 3 dias não veio, 1 mês e 4 dias não veio. E aí começou a gente a ficar na dúvida. E aí eu comecei a sentir alguns sintomas, que eu vou falar no próximo vídeo. E parecia muito que eu estava grávida. A menstruação não veio, eu estava com determinados sintomas. E aí a gente, eu acho que dessa vez é pra valer, eu acho que tá rolando. Eu acho que nós vamos ser pais. E aí nós compramos o teste, ficamos muito ansiosos. E foi um teste assim, todas as reações eu gravei, tá? Até hoje. Mas essa eu tinha certeza, a gente tinha muita certeza que eu tava. Então assim, até caprichei mais pra fazer o vídeo. E aí eu fiz o teste de gravidez. E olha que lindo. Um belo
de um negativo. E aí, gente, na hora que eu vi essa segunda listrinha não subir, na hora que só deu uma, eu fiquei, gente, eu não tô entendendo então, Deus, que é isso então? O que eu tô fazendo? O que é isso então? Aí eu já comecei a pensar que eu devia estar com alguma questão que eu deveria ter que tratar antes de engravidar. Pensei em endometriose, adenomiose, eu pensei em tanta coisa, eu pensei em questões que os meus familiares tiveram antes de mim, que poderiam me acometer. Gente, fiquei maluca. Eu chorei muito nesse dia, o dia que eu fui fazer meu devocional, eu tava com angústia que eu não tava esperando. Tipo assim, quando eu fiz o teste, eu fiquei tipo, ah, não foi, né, e tal, eu fiquei triste, não entendemos, mas meio que eu engoli aquilo. Mas quando eu fui sentar com o Senhor pra ter o meu tempo com Ele, eu desabei. E eu não sabia que eu tava tão mal. E eu desabei, eu chorei muito, eu fiquei, Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, eu chorei muito, muito mesmo, e eu fiquei tipo, cara, e agora, sabe? Se eu não tô agora, quando é que eu vou estar? Sabe? Porque era muito nítido que eu tava. E aí, quando eu fui fazer a minha leitura bíblica do dia, era a palavra no sentido de eu sou fiel àquele que é fiel a mim. Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. E isso foi dando paz no meu coração. Foi um dia que eu só precisava do colo do Senhor, sabe? Porque eu tava muito angustiada. E eu não tava, tipo, questionando ele no sentido de criticar as decisões dele. Eu sabia que, como eu falei, né? Eu sabia que ele ia fazer. Mas sabe quando você tá precisando de colo, sabe? Assim, eu só precisava de colo naquele dia. Então eu fiquei no colo do Senhor. E assim que eu terminei meu devocional, ainda enxugando as lágrimas, eu peguei o celular e abri o Instagram. E aí eu vi o stories da Vi Rocha. E aí quando eu abri, ela tava falando sobre quando ela teve uma experiência parecida com o Senhor, de tentativas e tudo mais. E o vídeo dela era sobre continuar tentando. E aí isso veio muito forte no meu coração de, meu Deus, eu preciso continuar tentando. E aí eu fiquei com isso muito forte no meu coração de, eu vou continuar tentando. É uma promessa do Senhor. Então eu tenho que trabalhar em direção a essa promessa. Então eu falei, eu vou continuar tentando. E naquele dia eu fui ao culto, à noite, eu chorei muito no culto também. E parece que Deus, de tarde ele me deu colo, à noite ele me deu respaldo, sabe? Parece que ele cuidou da ferida. Isso foi no dia 19 de janeiro. Deus me cuidou dessa forma. E aí, né, com esse negativo, a gente ficou sem entender nada, os dias foram passando. E aí, quando foi no dia 28, continuei sem menstruação, continuei com muitos sintomas. E aí eu falei, vou fazer um de sangue, né? Não tem como. Meu esposo falou, vai fazer, porque ou você tá grávida mesmo, né? E por algum motivo que a gente não entendia no momento, deu negativo no teste, mas vai fazer o exame, né? Porque a gente saber melhor. E aí eu fiz e saiu no mesmo dia 28 de janeiro. Nós abrimos o teste juntos e deu positivo. Nós ficamos, gente, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. E tipo assim, como eu já tinha dado negativo, o vídeo saiu meio assim, sabe? Mas eu tinha... A gente ficou meia hora lendo um papel que só tava escrito assim, positivo. Porque parecia tão surreal que uma semana atrás a gente tinha tido um outro resultado e agora tava dando positivo, que a gente ficou meia hora pesquisando na internet como que lia o resultado, não sei o quê. Acho que a gente só tava em choque mesmo, porque tava escrito lá, positivo. Aí eu fui fazer os exames e tudo mais. E assim, gente, Deus tem sido muito bom, Deus tem me guardado em muitas coisas. Ainda vou, né, fazer um vídeo falando com vocês, compartilhando as angústias no sentido de, agora que já sou gestante, né, mas assim, muitas inseguranças, né, como eu falei com vocês, tive muito medo antes. E quando esse bebê veio, ele foi planejado, ele foi desejado, ele foi sonhado e lançado fora todo medo. Hoje eu sei que ao invés de ter medo, eu tenho que ter força e coragem, porque eu sei que esses bebês precisam nascer. Essas pessoas que Deus quer nessa terra, que vão sair de mim e do meu esposo, elas precisam nascer. Eu preciso servir ao Senhor assim também, sendo mãe. O meu maior ministério, né? Minha família é o seu maior ministério também, a sua família, tá? Então é o meu maior ministério. Então, se ele precisa que eu sirva ele agora, gerando vidas que vão, sabe, trabalhar para ele, gerando o caráter dessas pessoas, sendo a mãe dessas pessoas, olha que honra. Então, assim, eu nem tô falando que elas vão ser grandiosas, tá, gente? De ser famoso, de, sabe, fazer missões, nada assim. Mas eu sei que elas têm um propósito nessa terra, que Deus tem algo com elas. Então, eu preciso colocar essas crianças no mundo. Eu vou estar pecando se eu não colocar. Entendeu? Então, assim, eu entendi isso muito forte no meu coração. Eu sei que esse bebê que tá aqui dentro é obra do Senhor, é um projeto do Senhor, é um propósito do Senhor. Então, eu tô me sentindo muito importante, sabe? Agora, eu tô me sentindo muito importante. Claro que, né, depois de saber
vieram vários medos, gente. Tipo assim, será que tá acontecendo e tudo mais? E depois a gente descobriu que, por que que o de farmácia deu negativo e uma semana depois o outro deu positivo? Porque provavelmente eu ovulei depois da data que eu ovularia, então a gravidez também foi depois, entendeu? Então, por exemplo, eu fui fazer a primeira ultrassom, eu achei que eu tava com 8 semanas e eu tava com 6. Então, deu esse delay aí de 2 semanas do que seria calculado. Então, por isso, na semana anterior, tava muito recente pra já sair no exame de farmácia, entendeu? E até se eu fizesse de sangue ia dar negativo, então por isso só depois de uma semana. E aí dentro desse tempo a gente tem medo, a gente tem angústia, preocupação de estar acontecendo alguma coisa. Gente, e o Google é terrível, tá? Porque quando você coloca assim, você descobre que você tá grávida, você começa a pesquisar um monte de coisa, né? E aí o Google faz você achar que você tá gerando bebê nas trompas, faz você achar que o saco gestacional vai sumir, na próxima ultrassom você vai lá, não vai ter nada, faz você achar que você tá tendo gravidez psicológica, faz você achar que você não pode comer nada do que você comia. Então assim, gente, me angustiou muito. Então hoje eu faço pesquisas sábias, pesquisas mais pontuais, mas na época eu não sabia de nada, então, enfim, né, fui bombardeada com muitas informações desnecessárias. Mas hoje eu tô muito mais tranquila, tô seguindo as minhas orientações médicas, que eu também vou falar sobre isso, porque é muito frustrante cada médico falar uma coisa, então, assim, foi uma questão também pra mim. Até porque, gente, eu sou mãe de primeira viagem, né? Então, assim, tudo que um médico fala que é uma questão, eu já fico preocupadíssima. Então, assim, pra vocês terem ideia, a primeira consulta que eu fui, a médica olhou um exame que eu nem tava grávida ainda, tendo exames atuais de gravidez, tá? Ela olhou um exame que eu nem tava grávida ainda e que minha glicose deu alterada e falou que eu já tinha diabetes gestacional, que eu já tinha que fazer dieta e tudo mais. E aí eu fiquei desesperada uns dias, sabe? E mudei minha alimentação e tal, e sendo que tá tudo bem. Então, assim, foi bem angustiante isso de cada médico ter uma opinião e cada um acha que tá totalmente certo. Então, isso frustra muito a gente que não sabe de nada e que tá descobrindo esse mundo agora, mas Deus está sanando essas preocupações. Até porque ele me lembrou, né, de um tempo pra cá, que preocupação, medo são pecados, né? Então, assim, não é pra gente ter preocupação, não é pra gente ficar afundado na ansiedade. Eu preciso só entregar pra ele e pronto. Então, assim, cara, essa criança é plano dele, então ele vai cuidar de tudo. Então, o que eu tenho feito quando vem algum pensamento, alguma preocupação, eu entrego a ele e descanso nele, sabe? E tento não ficar pensando naquilo. Até falei com uma amiga esses dias que o que eu preciso fazer hoje pro meu bebê ficar bem é descansar, comer bem, dormir bem. Então, assim, se eu estiver fazendo essas coisas, eu já tô cuidando do meu bebê. Então, eu faço hoje o que eu preciso fazer hoje. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô de 13 semanas, mas acredito que quando vocês forem ver, eu vou estar de 14 semanas. E traduzindo aí, né, porque eu vi vários vídeos pra descobrir como é que conta mês, semana, esse trem aí. Resumindo, 14 meses, oh meu Deus, 14 semanas é o equivalente a 3 meses e meio. Então hoje eu tô com 3 meses e uma semana. E quando vocês estiverem vendo, eu vou estar com 3 meses e meio. Só dizer pra você que tudo bem, se sua cabeça tiver uma bagunça agora. Só pra dizer pra você que mesmo, né, tendo um bebê planejado ou não planejado, sei lá, vão vir pensamentos de preocupação, de incerteza, de meu Deus, eu tô gerando uma criança, que responsabilidade, ter uma pessoa dentro de mim e uma hora ela vai ter que sair, né? Bem maior do que ela tá agora, então assim, de vez em quando eu penso no parto, sim. Mas, como eu falei, eu entrego a Deus. E o que eu vou fazer? À medida do que eu posso, eu vou estudar sobre parto, estudar sobre os meus direitos, mas sem uma preocupação exagerada. Então eu continuo fazendo aquela oração: Senhor, que eu me preocupe com o que é pra eu me preocupar agora. O que não é, lança fora. Tira da minha mente, em nome de Jesus. Eu continuo fazendo essa oração agora que eu tô grávida também, até porque, gente, eu não posso ficar estressada agora, hein? Não me estressem, porque a mames aqui tem que ficar calma pra acalmar o bebê, entende? Eu tenho que ficar tranquila pro bebê ficar tranquilo. Então, assim, tô zen, tô na paz, e é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve trarei outro contando um pouco como que foi, né, os primeiros meses. Eu não sei se eu faço pelo trimestre, né, que a gravidez tem 3 trimestres, primeiro trimestre, segundo e terceiro, ou se eu faço por mês, né, primeiro mês de gestação, segundo, terceiro, enfim. Se você tiver alguma sugestão de como compartilhar, coloca aqui embaixo pra eu saber a melhor forma pra vocês. Compartilha com aquela amiga que é mãe, vai virar mãe, sonha em ser mãe, tem medo de ser mãe, fica preocupada de ser mãe, enfim, vamos testemunhar, vamos compartilhar. E também aquela pessoa que você sabe que tem um propósito, que
é muito difícil, que ela tem medo de cumprir aquele propósito, manda também que a gente vai vencer esse medo juntas, assim como eu tinha medo de ser mãe, mas hoje eu sei que o diabo tinha plantado esse medo no meu coração, porque o Senhor precisa que os meus filhos nasçam, porque assim como os meus filhos, os seus também vão fazer barulho nessa terra, os seus também têm propósitos grandiosos do Senhor, tem pessoas que só vão ser alcançadas por eles, então nós precisamos ter essas crianças, né? Então vamos fazer filho, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer pessoas aí para salvar essa terra e quando o Senhor voltar, nós levarmos o máximo de pessoas possíveis. Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta também dicas de como eu trazer esse conteúdo, né, como eu falei, de uma forma mais dinâmica, de bate-papo, como eu falei, é o nosso formato, né, de aprendizado, trocar as informações e tudo mais. Mais um testemunho aqui compartilhado com vocês, comenta o que você gostou, o que você tem curiosidade de saber, que eu posso responder no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, que é a Ariane Prati, e onde também eu já contei sobre a gravidez, quando esse vídeo aqui sair. Não se esquece de se inscrever para você continuar acompanhando os vídeos daqui e também os vídeos agora da gestação, né? Um beijo, fiquem com Deus!